Olá, tudo bom? Eu me chamo Luiz Gustavo Aguilera, eu sou da turma de administração e eu fiquei encarregado do meu projeto sobre os dados macroeconômicos e no caso aqui em específico é sobre os componentes e determinantes do PIB. Bom, vou falar um pouco sobre os dados macroeconômicos para eu poder contextualizar um pouco. Os indicadores macroeconômicos, eles são medidas que indicam as variáveis agregadas de todo o país. Ou seja, eles são todos aqueles dados, todos aqueles levantamentos que servem de utilidade para você poder definir como está a saúde, como está o status da economia de um determinado local. Em caso aqui específico do país, ou seja, tudo aquilo ali que vai determinar a saúde para você poder analisar como aquela economia está se saindo. E no caso, isso daqui é um ótimo parâmetro que é fortemente utilizado por grandes investidores ao redor do mundo, porque afinal eles levam em conta os indicadores macroeconômicos ao investir. E como eu falei, eles são bons indicadores para você ver como está a situação em determinado local. Assim, os investidores conseguem decidir a quantidade monetária que eles querem investir naquele local, aonde eles querem, se vale a pena, se é vantajoso, se não é. Então, é um dado que eles costumam usar também os investidores. Bom, aqui no caso, os principais indicadores macroeconômicos eles podem ser definidos em três. Óbvio, tem mais, porém esses são os principais, que no caso é o desemprego, a inflação e, em essencial, que é o maior foco aqui, é o PIB. No caso aqui do Brasil, todos esses indicadores eles são fortemente levantados pelo IBGE. Há outras fontes, há outras maneiras de você verificar esse tipo de dado, porém o IBGE ele é o mais verídico quanto aos dados trazidos. Eles são uma fonte de informação muito útil e muito qualificada para isso. Bom, o que é o Produto Interno Bruto? O PIB ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, como uma cidade, estado ou um país. Ou seja, ele é tudo aquilo ali que fomenta a economia, tudo aquilo que foi produzido, tudo aquilo que foi consumido, tudo aquilo que não foi produzido, que não foi consumido, o que está estocado, ou seja, tudo aquilo ali que está girando dentro de uma economia vai ser quantificado aqui no Produto Interno Bruto. É legal também mencionar o fato de que cada país tem o seu tipo de parametrização, né, de você poder calcular como está a sua economia de maneira interna. Então, para isso, claro, o Produto Interno Bruto ele segue uma regulamentação, ele segue uma padronização que é exigida, não exigida, né, mas é qualificada pelo Manual de Contas Nacionais, o System of National Accounts, de 1993, que foi constituído pela ONU. Bom, e aqui eu vou comentar um pouco sobre o comportamento do PIB. Bom, o PIB ele tem basicamente duas situações, né? Três situações, porém basicamente dois resultados. Bom, o PIB, caso ele esteja em crescimento, o país, isso quer dizer que o país ele está se desenvolvendo e o consumo ele tende a aumentar. Ou seja, é uma visão extremamente positiva para aquele país no âmbito do PIB. Porque caso ele esteja em crescimento, quer dizer que a economia ela está tendo uma boa rotatividade, ela está conseguindo se manter bem e ao mesmo tempo ela está sim conseguindo se desenvolver de uma maneira bem positiva. Agora, quando o PIB ele está estagnado ou caindo de uma maneira decrescente, né? Ou seja, a outra situação é exatamente o oposto. Ou seja, é quando a economia ela está indicando uma recessão econômica, que é uma visão totalmente negativa, que é o oposto daquilo que ocorre no PIB em crescimento. Bom, o que acontece na recessão econômica? Ela é uma crise na qual há redução da renda das famílias, do nível de emprego, da atividade empresarial de forma geral. Ou seja, todos os segmentos, todos os âmbitos da sociedade, eles são fortemente afetados no contexto de recessão econômica. Ou seja, ninguém escapa, está todo mundo ali e vai todo mundo passar na dificuldade. O que acontece aqui é que há bastante queda do consumo, visto que devido à desvalorização da moeda, né, acaba que o consumo ele vai ser diminuído, que vai acarretar no desemprego elevado, visto que não vai ter demanda no mercado, mão de obra não vai ser mais tão necessária, vai acabar sendo caro para o empregador, vai ficar complicado, então acaba que afeta literalmente tudo, queda no consumo, desemprego elevado, poder aquisitivo, haverá redução da despesa de capital, visto que com economia em menor rotatividade, não haverá necessidade de grandes obras, o maquinário não mais vai ser tão comprado,
vai haver redução das ofertas de crédito também, visto que a população estará passando por dificuldade, o banco irá observar isso, vai haver mais limites de crédito, não haverá tão facilitada a liberação desse tipo de serviço, e entre outras coisas, claro. Bom, e aqui falando um pouco mais no âmbito do meu trabalho mesmo, os componentes do PIB. Ou seja, esses 4 tópicos aqui, eles são aqueles que realmente são os determinantes no cálculo do produto interno bruto. Bom, que aqui no caso é o consumo das famílias, que não necessariamente é das famílias, mas é sim todo aquele contexto aí do consumo da população como um todo, como está essa questão, o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas deixam de comprar, o que estão consumindo, o que tem de despesa, o que não tem. Temos também aqui o consumo do governo, que é basicamente a mesma coisa da família, porém no âmbito governamental, ou seja, tudo aquilo que o governo está gastando, o que o Estado está consumindo. E aqui também tem os investimentos, que ou pode ser conhecido também como formação bruta de capital fixo, e também tem as exportações líquidas de importações. Ou seja, esses 4 tópicos aqui, somados um ao outro, eles darão o resultado do PIB. Ou seja, o PIB é um produto de todos esses fatores aqui, todos esses componentes. Eles que são os determinantes do PIB. Bom, aqui eu vou especificar um pouquinho de cada um deles. O consumo das famílias ele pode ser definido como a despesa das famílias em bens e serviços. Bom, tudo aquilo que é consumido, tudo aquilo que serve como despesa para nós, eles podem ser definidos em 2 coisas, que são os bens e os serviços. No caso dos bens, eles são separados em 2 coisas igualmente, que são os bens duráveis, que são aqueles produtos que você já compra na intenção de que eles tenham uma maior durabilidade, que eles durem inclusive anos, né, que é o caso de carros e eletrodomésticos, entre outras coisas. E há também os bens não duráveis, que são aqueles que têm um uso mais temporário, que têm um prazo de validade, uma durabilidade bem mais limitada. Que aqui, por exemplo, é comida, vestuário, roupa, entre outros bens que você compra realmente com uma maior rotatividade no seu dia a dia. E aqui nós temos o serviço também. O serviço é tudo aquilo que você vai ver uma despesa, porém não necessariamente é um bem, não é um produto, não é algo passível assim de toque, por exemplo. Que, por exemplo, pode ser citado corte de cabelo, serviços de saúde, outras coisas que você pode usar para uso próprio. E aqui, por exemplo, é válido aqui destacar uma questão de que, por exemplo, há coisas no serviço que pode haver essa desavença, que a gente pode pensar que ele é um serviço que você está consumindo, porém ele pode ser interpretado como um investimento, que é o caso, por exemplo, de você investir em algo que pode te trazer um benefício no futuro, como, por exemplo, você contratar um serviço, você colocar o teu filho em uma instituição privada. Aquilo ali pode parecer um serviço enquanto você está ali pagando, né? É um serviço. Porém, no futuro, aquilo ali pode te beneficiar de alguma forma, pode beneficiar o teu filho. Então, consequentemente, trazendo um resultado daquilo ali, acaba que deixa de ser um serviço, né? Um consumo, e acaba se tornando um investimento, né? Bom, aqui eu vou falar agora um pouco do consumo do governo. Bom, ele pode ser definido como os gastos em bens e serviços dos governos municipais, estaduais e federal. Ou seja, realmente são todos os segmentos, visto que estamos aqui falando de uma conta que ela vai agregar o valor do PIB, do resultado do PIB. E o PIB, né, Produto Interno Bruto, é realmente aquela questão, aquela definição do país inteiro. Então, realmente vai atingir todas as esferas governamentais aqui neste caso. Bom, aqui majoritariamente nesse consumo do governo pode ser resumidamente definido como incluir os salários dos funcionários do governo e as despesas em obras públicas. Porém, veja bem, aqui também tem outra ressalva que é válido ressaltar, que são os salários dos funcionários. A gente pensa que o quê? São todos aqueles que são beneficiários do governo? Não, não é bem assim. Por exemplo, os salários dos funcionários públicos, o que seria um funcionário público? Um professor de uma instituição pública, um médico de um pronto atendimento público. Essas pessoas, elas estão trabalhando em prol do governo e é por isso que elas recebem uma remuneração. E aí a conta entra aqui. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela está usufruindo da sua seguridade social, que ela está recentemente desempregada e ela está ali recebendo um auxílio,
ou uma pessoa que ela já está numa previdência social, ela está aposentada e ela está recebendo uma remuneração também, eles acabam não entrando para essa questão do consumo do governo. Porque o consumo, ele implica naquilo ali que você está havendo uma despesa e que você está havendo algum retorno, né? Que é o caso, por exemplo, do professor, do médico que eu acabei de citar. Esses profissionais, eles estão entregando algo para receber remuneração, o que não é o caso de um desempregado ou de uma pessoa aposentada. Ali é realmente mais um gasto, assim, uma despesa, e eles acabam não entrando para essa conta aqui, tá? E aqui também nós temos o tópico dos investimentos, que pode ser definido como compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. Ou seja, foi aquilo realmente que eu mencionei do consumo das famílias, né, nos serviços. Ou seja, um investimento é aquilo que você compra para você saber que você verá um benefício dele no futuro, que ele irá produzir mais. E aqui é muito interessante a gente destacar essa questão do investimento, porque normalmente, em outro contexto, nós veríamos investimento como algo de que, vamos comprar ações de uma capital, vamos comprar ações, adquirir capital em uma empresa, né? Vamos realmente investir na bolsa. Porém, aqui nesse caso, não é isso, é realmente a compra de bens que são usados para, né, fomentar a tua própria economia, né? Aquilo que é para realmente trazer um retorno, seja no futuro, seja mais tarde. Então, há essa diferença de definição, assim, em diferentes contextos. E aqui também nos investimentos haverá compras do capital empresarial, do capital residencial e dos estoques. O que é isso? Bom, as compras do capital empresarial é tudo aquilo ali que é de gasto de uma empresa para ela ver o seu funcionamento, seja no custo para a produção do produto ou serviço que ela oferece, seja na questão do edifício que ela é instalada, do local que ela está inserida, seja nos equipamentos que são usados nessa empresa, nos computadores, seja naquilo que é intangível para a empresa, nos softwares que são utilizados lá dentro, nas patentes que são feitas. Então, no capital empresarial é nesse quesito. No capital residencial, vai para a questão de, por exemplo, um locatário, uma residência de um proprietário, vai entrar para essa conta também dos investimentos no PIB. E aqui nós temos a questão dos estoques, que como é interpretado os estoques nessa questão, é uma maneira assim um pouco diferenciada também. O que acontece a empresa ela está meio que investindo em si mesma quando ela está formando um estoque. Porque nesse contexto a gente interpreta que se uma pessoa ela está inserindo um produto no estoque ao invés de lançá-la diretamente ao mercado, ela está meio que comprando o próprio produto. E você fazer esse tipo de armazenamento, ele irá entrar sim para o cálculo dos investimentos, que consequentemente vai entrar para o cálculo do PIB. Bom, e para fechar aqui, nós temos também as questões das exportações líquidas, que são incluídos os bens e serviços produzidos no exterior, ou seja, aquilo que já vem de uma maneira negativada, porque esses bens e serviços já estão incluídos no consumo, no investimento e nas compras do governo, ou seja, nos outros tópicos que eu acabei de mencionar. E daí acaba que isso fica positivo. Afinal, as exportações líquidas, elas são subtraídas das exportações. Ou seja, essa conta, esse cálculo das exportações líquidas, vai ser também um contribuinte, vai ser um dos componentes do PIB, do cálculo do Produto Interno Bruto. E eu acredito que seja isso tudo. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido uma apresentação boa para o seu próprio conhecimento. Tchau, tchau.